Era para ser o número 1, mas o William fez merda. Oi, irmão! Olá, pessoal. Vamos começar o segundo podcast de Alane Oliveira. Hoje, com um queridinho, que é João Neto. Ele é nutricionista, está comigo desde quando a gente abriu a empresa. Desde que inicia a clínica. Ele é nutricionista da clínica. Ele tentou ser meu nutricionista, mas eu não gosto de ordens, né? Eu sou uma pessoa muito rebelde. Mas está aí comigo e aí eu trago para vocês, para ele expor o que ele faz na clínica também. Fala aí, Joãozinho. Tudo bem? Prazer, João. Já estou aí com a Alane fazendo um bom trabalho já há alguns bons 2019, anos. 2019, 20, 21, 2023, 4 anos. 4 anos já que já estamos juntos. Eu sou nutricionista, especializado em nutrição esportiva e comportamental. E vim aqui conversar um pouquinho sobre alimentação e daí por diante. Muito bem. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é que tem uma diferença, que todo mundo me pergunta, né? Qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo, né? O nome é bem parecido, né? Tanto é que as pessoas me falam muito, que eu sou nutricionista e para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum. Também me confundem muito com nutrólogo também, né? A diferença, gente, primordial que eu falo é a formação. O médico, o nutrólogo é um médico, então ele fez faculdade de medicina e depois ele fez uma especialidade na nutrologia, que não é o especialista no alimento, tá? Ele também não é só o único exclusivo capaz... É porque a gente acha que o nutrólogo só faz emagrecer e engordar, né? Assim, não tem nada, não é isso. Talvez se resume estética, né, hoje em dia. Só, né? Mas é o que a comida faz com o teu corpo e o que ela pode fazer de benefício ou de malefício. Eu acho que o nutrólogo ele é um dos... Acho que é o único especialista capaz de entender isso. E o nutricionista, ele fez a faculdade de nutrição, ele consegue ajudar no processo até do médico, mas ele é o único que estuda o alimento em si e capaz de montar, talvez, um plano alimentar para você seguir. As repercussões do alimento no metabolismo, né? Eu acho que a grande diferença é essa identificação, muitas vezes, do médico em alguma deficiência metabólica, em alguma deficiência E o nutricionista, ele trabalha diretamente como a alimentação pode auxiliar no tratamento, até realmente realizar o tratamento dessa deficiência metabólica, e aí vem emagrecimento também, ganho de massa muscular. É porque hoje o mundo tá doente, né? Assim, a gente vai... Eu vou tirar a máscara aqui e vou falar a verdade, porque eu gosto de falar nu e cru. Mas o mundo está obeso. Assim, a gente tem 60% da população em sobrepeso. Então, hoje, a base dos nossos atendimentos na clínica é emagrecimento. Mas tem uma série de coisas. Assim, vou dar um exemplo. Insuficiência renal. A gente tem paciente de rim único que a gente trata junto. Tem paciente com ácido úrico alto, que aí eu falo para João fazer uma dieta específica para isso, ele vai lá e faz. Então, eu trato a parte mais médica, de prescrição de algumas medicações que tem que ser prescritos. E o nutricionista ele vai lá e complementa com a alimentação para ajudar. Tem muitos pacientes da gente que só trata com alimento. Né? Assim, que eu acho que a tendência é maior. É a maioria, né? Eu falo que nossa farmácia é o mercado, né? O mercado tem que ser a farmácia. Então, menos remédio, mais comida. E aí o nutricionista, ele ajuda muito com isso. Essa questão da obesidade é até interessante, porque eu entrei na nutrição muito por um amor ao esporte, né? Eu sempre fiz esporte ao longo da minha vida inteira. Hoje eu faço triatlon de longa distância. E entrei na nutrição pensando em nutrição esportiva diretamente, né? E realmente me especializei nessa área. Só que mediante os atendimentos e onde o vento me soprou, digamos assim, né, com essa questão de obesidade, emagrecimento, eu entendi a importância de entender comportamento humano no processo de emagrecimento, principalmente, né? As pessoas focam muito quando a gente pensa em emagrecer na própria alimentação, quando muitas vezes o problema é o comportamento e a relação com a comida, como o cérebro funciona e está induzindo ela a ter determinado tipo de comportamento. Então foi por daí que eu comecei a me especializar nessa questão da nutrição comportamental. Inclusive os dois conhecimentos, eles conseguem se integrar muito bem para que a gente consiga atingir os objetivos, seja aí estético, seja aí também saúde, emagrecimento e daí por diante. É o que eu falei com a Alana, que o problema não é o que você come, né? É o que você faz, é o que te faz comer, né? Então, você sabendo o seu comportamento, a comida ali, ela está atrelada. Entendendo o ambiente, para entender por que você tem aquele tipo de comportamento, porque o comportamento está sempre condicionado ao ambiente, e as pessoas entendem o ambiente de uma forma errada, né? Parece que o ambiente é só essa sala. Não.
O ambiente é o seu estado emocional, você é o seu próprio ambiente, seu pensamento é o seu ambiente, sua esposa, O que seus você namorados. assiste é seu ambiente, Tudo né? isso é seu ambiente, né? Tudo é o seu ambiente. A sua rede social é seu ambiente, né? Então, entender em qual ambiente você está inserido e como que esse ambiente está modulando o seu comportamento é uma das partes chaves para que você consiga realmente modular o que você está fazendo, ou seja, o seu comportamento. Sim. Sem mudança ambiental, não há mudança comportamental. Não, e é engraçado quando você olha o seu Instagram, vai lá na aba da lupinha, vê o que aparece. Se aparece só comida. Se aparecer só comida, tu tá errado, entendeu? O meu, por exemplo, vai vir academia, cachorro. O do João, com certeza, vai vir só bicicleta, triatlo, corrida e Ironman, né? É isso aí. É o que você consome mais, né? E nessa seara de emagrecimento, gente, eu falo que eu tenho eu faço isso porque eu faço a comida mais saudável há muito tempo. Então, eu tento fazer todas as dietas do mundo. Já fiz todas as dietas possíveis e imagináveis. Então, já fiz cetogênica, já fiz dieta do HCG, já fiz low carb, já fiz velho low carb, já fiz comer tudo, também não comer, né? Tipo, eu vou comer tudo, também já fiz não comer nada. Então, e eu falo que o foco é meio esquisito em relação à comida. As pessoas tentam endemoniar muito a comida, né? Porque não tem comida boa e comida ruim. Mas aqui eu hoje uso, tanto para os meus pacientes, que a gente usa muito lá na clínica, é a comida de verdade, que eu acho que é uma classificação e uma dieta que dá para fazer para o resto da vida. E aí fala um pouquinho, João, o que você acha dessas dietas malucas que vivem por aí? Eu acho que quando a gente pensa em alimentação e dieta, as pessoas tendem a olhar a dieta como já uma restrição, e não necessariamente, né? Uma dieta, ela é uma forma de se alimentar. Então, a gente tem uma dieta mediterrânea, por exemplo, que é uma forma de se alimentar, né? Eu acho que quando a gente pensa em alimentação e qual dieta a pessoa deve seguir, depende muito do contexto em que ela está inserida, né? A melhor dieta para ela vai ser que ela tenha maior adesão de acordo com o objetivo dela. Então, você fala sobre uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela tem muita aplicabilidade. Vamos falar, por exemplo, de casos de pessoas epiléticas. Tem grande aplicabilidade. Alzheimer, né? Ou coisas Exatamente. parecidas. Então, você tem que entender o contexto em que a pessoa está inserida e qual é a dieta que ela realmente vai conseguir seguir, né? E essa questão da comida de verdade ela é muito importante, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em emagrecimento, né, a gente tem que pensar sempre em botar a pessoa, e aí sim, uma restrição calórica, que ela consuma menos calorias do que ela gasta. Essa é a baliza principal num processo de emagrecimento. Nós temos diversas outras variáveis que têm que ser analisadas e levadas em consideração, mas a baliza principal é a restrição calórica, né? E quando a gente pensa nessa questão dessa restrição calórica, em manter o indivíduo saciado é muito importante. E aí que entra essa questão da comida de verdade, por exemplo, né? A saciação ela tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Um deles é a ocupação do volume gástrico. Gástrico é estômago, tá? João fala difícil, eu vou corrigir João algumas vezes. Porque eu sou a pessoa que fala merda no consultório, ele eu brinco que se ela não tivesse o carisma dela, se fosse eu falando que ela fala, eu já tinha sido processado há muito tempo. É que eu sou direta, simples assim. Aí João, ele tenta fazer biossíntese proteica, eu falo formação de músculo, João. Eu vou corrigir João aqui algumas vezes, tá? Enfim, mas... ele tá falando do volume gástrico, que é o estômago, ele dilata e ele avisa pro cérebro que ele tá cheio, né? Perfeito, exatamente. Então, você ocupar esse volume gástrico é ponto fundamental no processo de saciação. E aí que entra a questão da comida de verdade, porque a comida de verdade costuma ter menor densidade calórica. Isso, esse conceito de densidade calórica é muito importante para vocês entenderem, e João vai explicar aí. Mas, antes de João explicar a densidade calórica, eu vou falar que eu não gosto, do emagrecimento, eu gosto da palavra regime. Eu não gosto de dieta, porque dieta pode ser de engorda, como você falou, né? Dieta do Mediterrâneo e tal. Tem até um curso, eu tenho um curso... Felipe vai gostar. Eu tenho um curso que tem um módulo só sobre dietas diferentes e fala da dieta do Mediterrâneo, né? Porque é um comportamento todo, né? Primeiro que a gente vive lá nas Europa, toma uma tacinha de vinho todo dia e não estressa, né? E come peixe fresco, né? É uma belezinha. Mas essa dieta do Mediterrâneo é uma dieta. Só que eu gosto de regime, sabe por quê, João? Porque eu acho que regime é igual regime militar, tem que seguir uma regra. É que a pessoa quer fazer uma dieta e não quer seguir uma regra, mas a dieta tem que ter regra. Para você conseguir emagrecimento ou qualquer coisa na tua vida que você faça com sucesso, eu tenho que ter uma regra. Tipo assim, a regra é... Vou dizer você na tua casa com seus filhos, criando. A regra é, tem que escovar o dente antes de dormir. Isso é uma regra e tem que cumprir. Só que a pessoa acha que na dieta ela vai poder comer tudo que ela quiser e ela vai emagrecer, mas tem que ter uma regra. Então, para mim, eu acho que regime é uma boa palavra. Que a minha mãe falava regime, né? Não, eu estou de regime. Antigamente, eu usava muito regime, aí parou e virou dieta.
E, na verdade, eu acho que dieta pode ser qualquer uma exatamente. Eu acho que as pessoas elas têm muito essa questão de medo da restrição, né? E a restrição é algo fundamental para que você medo de passar fome, né? E restrição num contexto até geral, né? A restrição é algo fundamental para você alcançar qualquer objetivo. Então, você quer passar por um concurso público, você restringe, fica horas no Netflix, ou sair de noite com seus amigos. Exatamente. Então, você quer alcançar um objetivo, por exemplo, no triatlon. Eu quero alcançar alguns objetivos que são importantes para mim, na minha performance esportiva, eu restringo a minha ingestão de bebida alcoólica. Você vai treinar muito, você vai de dieta, você vai treinar muito. Eu acordo às 4 horas da manhã, então a restrição é fundamental para alcançar qualquer tipo de objetivo. Sim. E a partir disso, até quando a gente pensa em emagrecimento, demanda de restrição calórica, né? Então regime, exatamente. É uma regra. Aí eu escuto muito que a restrição gera compulsão, e não é assim, né? E não é bem assim que as coisas tocam, né? A gente tem que entender que a restrição ela é fundamental. A restrição exagerada, muito provavelmente não, mas a restrição é fundamental para alcançar os objetivos, sem dúvida. Restrição das vontades, né? Talvez. Restrição das vontades. Não de quantidade de alimento, mas das vontades, né? E aí, vamos falar da densidade calórica, que eu acho bem bacana, que a gente não entende muito, né, da densidade. Quer dizer, as pessoas não entendem muito da densidade calórica, e é um ponto importante nessa comida de verdade, que é o que eu uso hoje, tá? Fala aí, João, a densidade calórica ela vai dizer muito sobre a quantidade de comida, né? E a quantidade calórica dentro da comida, né? Então, você pega aí 1 quilo de melancia, 1 quilo de melancia tem em média 300 e poucas calorias, né? Você pega uma fatia de pizza pode gerar em torno de 300 a 400 e poucas calorias. Então, olha o volume que 1 quilo de melancia vai preencher e olha o volume que uma fatia de pizza preenche, né? Então, isso é a densidade calórica, pensando exatamente nessa questão da ocupação do teu volume gástrico. O que eu falo e que eu mostro lá na clínica é o paciente que chega em casa e começa a beliscar, tipo, amendoim. 100 gramas de amendoim, dá uma mãozada de amendoim. Tem 500 calorias, 500 e pouco calorias. 100 gramas do próprio repolho, por exemplo, tem 34 calorias. Né? Assim, então, quando você tiver com fome, eu vou dar uma dica. Quando você tiver com fome, não belisca coisas com densidade calórica alta, porque não vai matar a fome. Tipo, chocolate, amendoim, castanha. É uma péssima ideia. Quando você estiver com fome, come comida. Comida de verdade, entendeu? Quando você estiver querendo beliscar alguma coisa, é que você pode beliscar castanha. Ô, João, fala aí pra mim em relação a isso. A castanha, eu consigo entender que castanha dá saciedade porque é gordura. E gordura tem uma tendência de ter uma digestibilidade um pouco mais lenta. Então, dependendo da situação, a gordura ela demora 5 horas para fazer a digestão completa. E aí, os nutricionistas, eles passam muito castanha. Só que a paciente não entende. Porque, assim, como eu lido com alimentação há muito tempo, né? Pessoalmente e depois profissionalmente, então tem mais de 15 anos. Eu fui ver hoje uma bioimpedância minha de 2015, sabe assim, eu falei, gente, eu me preocupo com isso há muito tempo. Então, e sempre foi passado, tipo assim, 3 castanhas de caju e 2 do Pará. Cara, isso me dá um nervoso, tem um ranço de nutricionista que faz isso, porque a pessoa acha que é assim, ela conta, ok. Primeiro, eu não consigo contar, mas tá bom. Né? Talvez, eu falo que o nutricionista ele tem que fazer cálculo mesmo. Eu só sei fazer regra de 3, mas o nutricionista ele tem que fazer cálculo. Só que as pessoas têm que entender que a densidade calórica de uma castanha é grande. Não é para comer quando está com fome, porque quando a nutricionista falou para mim, eu falei, tá bom, minha filha, eu vou comer o que vier na minha mão primeiro. Eu vou meter a mão no saco, o que vai vir eu vou comer, e se eu quiser eu vou comer de novo. A gente tem que pensar exatamente nessa questão da fome, porque tem uma parte do nosso cérebro, e a gente começa a falar sobre um pouco de comportamento, que a gente chama de córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal ele tem diversas funções no nosso cérebro, mas uma das funções dele é a capacidade da gente, eu brinco que é fazer o difícil, né? É inibir o nosso comportamento. E algumas coisas diminuem a atividade do córtex pré-frontal, ou seja, te deixa um pouco mais suscetível aos estímulos ambientais ou impulsivo, né? Uma dessas coisas é fome. Então, quando você está com fome, aquela vozinha que falaria no teu ouvido, não come essa barra de chocolate inteira, ela não vai falar tão alto assim, ou ela vai falar bem baixinho, e aí você acaba comendo, né? Então, essa questão aí de você, às vezes, beliscar coisas com a densidade calórica muito alta é um erro, porque provavelmente, principalmente do que você escolhe comer, então você escolhe comer um chocolate, que é um alimento hiperpalatável. Quando você consome um alimento hiperpalatável, ele te induz a querer comer mais, ele ativa esse teu sistema de recompensa que faz com que você deseje mais aquela recompensa, né? Então, a chance de você errar muito na quantidade que você está comendo, ela cresce muito, né? Sim. Então, tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo com meus pacientes
Quer comer um alimento como um chocolate, daí por diante, coma depois de uma refeição em que você preencheu os critérios de um processo saciatório, né? Então, a ingestão de fibra, a ingestão proteica, a ocupação do seu volume gástrico. E eu achei interessante, você falou aí da questão do repolho, né? Nas minhas dietas vegetais, é à vontade. Não tem conta, né? Não tem conta, é à vontade. Assim, João, mas cenoura tem um pouco mais de carboidrato, beterraba tem um pouco mais de carboidrato. Sim, mas você vai comer o quê? 1 quilo de beterraba? Você não vai conseguir, com certeza. Não, até porque é autolimitado, né? Exatamente. E boa parte dessas calorias dos vegetais são fibras alimentares, que são digeridas pela tua microbiota intestinal, né? Então, E aí a densidade calórica fica ainda menor, né? Então, um bom prato de almoço, como você fala de comida de verdade, ele vai ter um bom aporte de vegetais, por exemplo, o teu aporte proteico e o teu aporte ali de carboidrato, ou não, dependendo do tipo de dieta que você está fazendo, né? Sim. Mas o aporte de vegetais e o aporte proteico, e esse aporte proteico também pode ser proteína vegetal, não necessariamente proteína animal, né? Ele sempre tem que estar presente, porque dessa forma você está botando fibra, ocupando volume gástrico e botando proteína ali dentro. Eu vou até escrever aqui pra gente falar, porque senão eu vou perder tudo aqui. Porque tem 2 coisas para falar aí. Eu vou contar um caos primeiro, depois eu vou fazer outra pergunta aqui. O caos foi assim, ó. O João falou, eu fazia uma dieta cetogênica. Sempre foi carbofóbica. Sempre fui carbofóbica. Eu tinha medo, porque assim, na minha cabeça eu tinha tendência de engordar. Então, eu fazia uma dieta cetogênica. Eu fiz 60 dias de dieta cetogênica porque eu ia viajar para minha lua de mel. Era isso. E ainda fiz meu marido fazer também, coitado. Hoje eu nem prescrevo mais dieta cetogênica. Adriano sofre. E aí eu fiz 60 dias de dieta cetogênica. Mas eu fiz uns pratos bem gostosos, porque a dieta cetogênica, ela é rica em gordura, então é gostosa, não tem como não ser gostosa, né? A gordura principal macronutriente que traz palatabilidade à comida, sim, né? Sim. Então você ter gordura na dieta é sempre fundamental. Aí eu falei assim com o João, João, eu preciso mexer aqui na dieta e tal. Aí João falou assim, cara, você precisa comer carboidrato. Aí eu falei, não, carboidrato... Ele falou assim, Alane, carboidrato não engorda. Aí João, se eu engordar, tu tá lascado comigo. Ele, cara, faz um mês. Me dá uma chance. Me dá uma chance, dá um mês. Se você engordar, a gente reverte a situação. Beleza. E aí eu comecei, assim, foi uma das únicas vezes, no começo eu fazia isso também, mas é papo para outro podcast. Eu comecei a pesar meus alimentos, porque eu queria fazer exatamente o que o João me falou no mês, tá? Eu não peso alimento. Eu não acho que seja funcional, mas é uma briga minha com o João. Eu não acho que seja funcional pesar, porque eu acho que se você pesa comida, tu tem que pesar a pizza que tu come no final de semana. Porque o povo tem mania de pesar comida saudável. Então ela pesa o arroz, o feijão, a salada, só que não pesa um hambúrguer nem a pizza que come no final de semana. Aí é sacanagem, né? Isso eu acho que é aquele ponto que a gente concorda em discordar. É, isso aí. Mas é por isso que eu não gosto de pesar a comida. Eu acho que o peso ele é importante, muitas vezes, pra gente ter o controle calórico, né? Então, porque beleza, arroz é um alimento que vai estar na tua dieta, mas uma coisa é você comer 100 gramas de arroz, outra coisa é você comer 300. O que eu sempre indico para meus pacientes, realmente, para algumas pessoas que não precisam ter uma exatidão tão grande na dieta, né? Pesa uma semana, 10 dias, até você conseguir pegar aquilo no olho, né? Depois de um tempo você vai ter a noção de, cara, isso aqui é 100 gramas de frango, isso aqui são 100 gramas de arroz, sim. E depois para, porque realmente eu acho que pesar sempre é um comportamento que gera um certo aprisionamento, você pegar uma né? pessoa que tem alguns exatamente, né? Tudo depende do caso, né? Exatamente. Você pega uma pessoa com um distúrbio alimentar, por exemplo, uma compulsão alimentar, que muitas vezes são pessoas que elas têm essa necessidade de controle de saber quanto que elas estão comendo, quando elas se soltam demais, né? E isso ainda realmente não é um indicativo, sim, muitas vezes, de você pesar. É por isso que eu sempre bato na tecla de que alimentação é contexto. Né? O que está dando certo pro teu amiguinho não necessariamente vai dar certo para você. Então é sempre entender o contexto. É engraçado você fazer a pessoa comer de 3 em 3 horas também, que é outro adendo. É que você vai falar isso para uma pessoa que é guloso, ele vai pensar em comida o dia todo. Ele vai falar, tá na hora de eu comer? Já deu 3 horas? Assim, então não tem mais Antigamente tinha essa história de comer de 3 horas, né? E hoje em dia a gente sabe que não. Tem específico, né? Se paga uma pessoa que tem que fazer 4.000 calorias, ele não vai comer isso em 3 refeições, mas talvez... Enfim, mas vamos voltar. E aí um dia, eu estava em casa e tinha minha tapioca, o meu cuscuz, porque das minhas origens,
cuscuz Contexto. Faz parte do processo, né? Cuscuz, tapioca, eu prefiro isso a pão, apesar de ter a mesma caloria, mas tudo bem. Também é outra conversa, né? Isso aí é outro podcast. E aí eu tava lá, tinha comido minha tapioca com 2 ovos e tinha uma fruta. E aí era melão. E aí João tinha colocado 70? Eu não lembro se era 80 gramas eu acho que era 80 gramas de banana. 80 gramas da fruta. É porque eu sempre vou delimitando as quantidades assim, 80 gramas de banana, 250 gramas de melão. E aí eu botei 80 gramas da bosta do melão. Na hora que eu vi 80 gramas de melão, era 2 pedacinhos de melão. 2 pedacinhos de melão, não dá. Aí eu fiquei com tanto ranço de João que eu fiz as histórias. Eu falei, gente, eu tô com ranço de João. E ele falou que era pra comer 80 gramas de melão. Eu vou comer esse melão todo, porque quem manda em mim sou eu e foda-se, João. Foi isso que eu falei. E aí, quando eu cheguei na clínica, aí João tava assim, deixa eu te dar um abraço. Eu, João, vai dar. Não quero, tô com ranço de tu. Ele, melão é 150 gramas. Aí que eu queria mandar ele pra puta que pariu. E aí, no final das contas, né, deixa eu terminar o desfecho, eu perdi 2 quilos em um mês. Eu falei, realmente emagrece e eu posso comer carboidrato. Então, a partir daí, eu voltei a comer carboidrato. Né? Exatamente. Eu acho que essa questão aí eu bato muito nessa tecla de terrorismo nutricional, né? Eu acho que hoje, com as redes sociais, a gente acaba tendo muito mais desinformação do que informação em si. E as pessoas pregam determinadas coisas, e eu brinco que cospem com uma autoridade, como se fosse aquele conhecimento, né? Que você acaba influenciando muita gente, né? E hoje a gente tem muito essa questão de terrorismo nutricional. As pessoas começam a ter uma relação muito ruim com a comida, né? Ou elas têm receio da comida, medo de engordar, vou comer isso aqui, vou engordar, ou então elas estão meio que dane-se para a comida, né? E comem o que dá na telha. E são 2 extremos que são horríveis para a pessoa, né? Então, quando as pessoas entendem que elas têm que encontrar a forma de equilíbrio delas e que comida, ela é substrato energético, né? Tem que fornecer o aporte de nutrientes necessários. Combustível, né? Exatamente, para o bom funcionamento do metabolismo delas. E 2, comida também é prazer. E você consegue entender que qual é essa proporção de acordo com seus objetivos, é quando você consegue levar isso no médio e longo prazo. E não necessariamente essa proporção é fixa também, né? Ela pode derivar de acordo com o momento que você está vivendo. Sim. Por exemplo, eu agora, sem ser esse domingo no próximo, eu vou competir numa competição muito importante para mim, né? Eu vou no Campeonato Mundial de Ironman e eu gosto de estar com um certo peso para competir, porque a gente sabe que no exercício de longa duração de endurance... É igual atleta que vai competir de kimono, né? Que ele tem que bater um peso, né? E quanto mais leve eu tô ali até um certo patamar, eu gosto de estar com peso específico, quando eu consigo performar melhor. Sim. E nesse momento, a minha alimentação, ela aperta, e ela aperta mesmo, assim, para eu conseguir estar nesse peso e performando da forma como eu quero, né? Então, eu sou chocolatra, né? Eu amo chocolate. Chocolate é uma das coisas que são minha tentação na vida. Então, nesse momento, eu como chocolate no meu dia a dia, na quantidade específica, mas nesse momento eu realmente retiro boa parte disso, porque eu sei que eu quero estar com uma composição corporal X para isso. Então a minha proporção muda. Então, mas você entende que isso não é uma punição? Não, de forma alguma. Então, mas a maioria das pessoas, eu acho, que fazem uma alimentação errada, né, e depois tentam consertar, é que eles ficam com medo de nunca mais poder comer o chocolate. Não é uma punição, né? E gera aquele pensamento dicotômico de tudo ou nada, né? Então, eu brinco que é a síndrome do Jaque. Já que eu comi esse pedacinho de chocolate, agora eu vou comer a barra inteira, né? E as pessoas esquecem que, de novo, o teu metabolismo ele é uma coisa contínua. Não virou 24 horas, virou um novo metabolismo. Então, você ter uma ingestão calórica hoje de 30 gramas de um chocolate é diferente de você ter comido 100 gramas de uma barra, né? Então, a ingestão calórica é completamente diferente. E isso, sim, às vezes 30 gramas não influenciaria praticamente nada. Às vezes você segue em restrição calórica naquele dia com 30 gramas, mas quando você comeu as 100, você saiu da restrição calórica e isso influenciou, sim, o teu processo. Eu falo que a diferença da regra e da exceção é o volume, né? É isso. Se você comer em grande quantidade, mesmo que seja um dia, isso vira regra, não é porque o volume é maior. É isso, não então. Não é uma exceção. E aí a gente falando sobre, né, a castanha, então vou voltar àquele assunto lá, castanha, amendoim, da densidade calórica, enfim. Eu vou para alguns mitos e verdades aqui, que é engraçado, né? Pasta de amendoim, ele é bom ou ruim? Depende, né? Como tudo dentro da alimentação é um contexto. Eu acho que quando a gente bate também nessa questão da densidade calórica, também é um ponto que a gente tem que ter um certo alerta. Eu tenho visto hoje pessoas resumindo nutrição a calorias. Isso é um erro bizarro, né? Então, assim,
fica toda hora aquelas trocas inteligentes. Aí as pessoas começam a trocar. Troque 100 gramas de arroz por 20 gramas de doce de leite. Gente, nutrição não se resume a calorias. Quando você fala, por exemplo, de castanhas, as castanhas têm ótimas fontes de gorduras, que têm repercussões metabólicas muito interessantes para você, né? Então, comer 3 castanhas tem uma densidade calórica alta, eu prefiro comer, por exemplo, então, sei lá, uma coisa muito mais que não é tão saudável, é muito mais processada em relação a isso? Sim, mas será que é só isso que importa? Será que são só as calorias que importam? Eu acho que quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente tem que seguir muito aquela regra de Pareto. Já ouviu falar sobre a regra de Pareto? Já. Do 80-20? Então você baseia aí 80% do tempo de uma alimentação mais saudável, 20% do tempo um pouco mais permissiva. Essa regra, essa divisão, ela encaixa para boa parte da população, né? Então... eu tinha um paciente, um professor que ele falava assim, você não é o que você come, você é o que o seu corpo faz com o que você come, né? Isso. Porque eu não posso falar que meu corpo vai reagir à mesma comida do que o seu corpo vai reagir, né? Isso. E talvez... Sabe aquele amigo ruim que você tem? Tipo, come 1 quilo de pizza e é magro, entendeu? Então, tu vai comer 1 quilo de pizza, filho, tu não vai ficar igual ele, então não. O metabolismo das pessoas... Bebe cerveja pra cacete. Exatamente. O metabolismo das pessoas ele é muito diferente, né? A gente afere muito... A gente tem uma forma de aferir realmente o metabolismo da pessoa, que é aquela calorimetria indireta. É uma forma muito precisa, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo até um post de um nutricionista que eu gosto bastante, que ele tem a calorimetria indireta na clínica dele, e ele mostrando que através dos cálculos de fórmula de taxa metabólica basal, a taxa metabólica basal é aquela quantidade de calorias que você gasta em repouso, né? Para te manter vivo, existir. Seu coração bater, para tu respirar, isso chama... todo mundo gasta caloria, tá? É engraçado porque o povo acha que é mais fácil engordar do que emagrecer, mas é mais fácil engordar do que emagrecer nos dias atuais. Que a densidade calórica então alta. você já acorda queimando caloria. Então, em 24 horas, seu corpo vai queimar caloria, que seja 1.200, 2.000, depende da quantidade da sua taxa metabólica basal. Mas você come mais do que tu gasta aí realmente. Isso, a taxa metabólica basal costuma representar cerca de uns 70% do gasto energético total de uma pessoa. E aí foi interessante que ele avaliou um atleta de triatlon e ele fez a calorimetria indireta nele, né? E aí ele viu que pelos cálculos, pelas fórmulas, que a gente tem várias fórmulas para calcular a taxa metabólica basal, de acordo com a composição corporal do indivíduo, principalmente, né? Ele viu que pelas formas, o gasto energético, a taxa metabólica basal dele ia ser cerca de 1.800 calorias. Quando ele fez a calorimetria indireta dele, a taxa metabólica basal do cara era 3.000 calorias. Caramba. Então, olha a diferença. Como que ele sempre emagrecia. Exatamente. Então, você olha para uma pessoa, as duas pessoas têm 67 quilos, 1,70 m e daí por diante, mas a taxa metabólica basal deles, ou seja, o consumo, o consumo energético deles diário, pode ser completamente diferente. Sim. E uma das coisas que aumenta o metabolismo não é o chá verde que tu compra no supermercado. Mas um doce é o músculo, tá? Ele aumenta muito a taxa metabólica basal, que é esse gasto em repouso. Tipo, o João, ele gasta mais do que eu em repouso, porque ele tem a quantidade de músculo maior do que a minha. E assim. E também tem aquelas questões das repercussões metabólicas do músculo, né? Da melhora da sensibilidade à insulina, por exemplo, né? Então você consegue captar melhor aquela glicose, mobilizar aquela glicose melhor, né? Então a sensibilidade muda também o que o seu corpo faz com o que você come, né? Então, exatamente. Uma pessoa que tem uma sensibilidade boa à insulina, ela pode comer um pão e vai agir de um jeito que eu, talvez, né, sendo resistente insulínico, vou comer e não vou reagir. Mas... Com certeza. Outro mito, tá? Então, pasta de amendoim, vou te dizer. Primeiro que amendoim, ele é uma leguminosa, ele não é uma oleaginosa. Concorda, não? Eu tô certa? Tô, né? Ele, para mim, das leguminosas, ele tem um quê de substâncias... Tem, que não são levemente tóxicas. Tem gente que tem espinha, amendoim é alergênico, né? Ele tem um perfil alergênico, né? Então, ele depende do contexto, novamente, né? Ele pode ser considerado... Ser saudável ou não para alguma pessoa, ela depende sempre do contexto, né? Então, só que a grande questão de pasta de amendoim é a densidade calórica. Então, dela, isso. né? Tanto é que se você pegar pasta de amendoim, você vê aquela capa de gordura, de óleo, né, que sai do próprio amendoim. Uma colher de sopa de pasta de amendoim assim vai ter 100 e poucas calorias. Então, assim, a pasta de amendoim não é para todo mundo. Concorda? Concordo. Beleza. Então, ela é saudável porque é uma coisa da natureza, né? Tipo, não é uma coisa tão processada assim, se você pode fazer pasta de amendoim em casa, pegar um amendoim, torrar e bater,
ok. Até que porque processamento também não necessariamente é uma coisa ruim. Então você pega, por exemplo, leite UHT, é Ultra High Temperature, é processamento. Na temperatura... exatamente. Sim. Então só que esse processamento é fundamental para que você consiga consumir até para matar alguns muitos micro-organismos, exatamente. Sim. Outro mito, vamos lá, João. Granola. É fit, é fat, é saudável, é bom, é gostoso? O problema é que a granola ela tem várias formas de você fazer granola, né? E aí nós vamos ter granolas um pouco melhores, granolas um pouco que são basicamente açúcar. Toda granola tende a ser adoçada com alguma coisa, né? Então, às vezes é açúcar, às vezes é mel, às vezes é melaço, mas alguma coisa costuma adoçar aquela granola, só que a densidade calórica dela costuma ser também muito alta, né? Então as pessoas acham que granola, tô botando granola aqui na... Mas tem açúcar de coco. É sempre açúcar, gente. Tudo vira glicose. Tem açúcar mascavo. Exatamente, é sempre açúcar. É adoçado com mel. Então, a densidade calórica é muito alta. Então, você pega um indivíduo que está querendo ganhar massa muscular ou um indivíduo que tem um gasto energético gigantesco, que precisa ter um consumo calórico alto e muitas vezes o volume alimentar daquela caloria precisa ser menor mesmo, porque senão ele não aguenta comer aquilo tudo. Sim. Ótimo. Agora, você pega um indivíduo que está querendo fazer um processo... Uma mulher de 1,50 m, querendo emagrecer... Não tem altura para comer, minha filha. Você tem 1,5 m, você não tem altura para comer, igual passarinho. Passa o dia inteiro... Come alpiste. Passa o dia inteiro sentado e consegue fazer no máximo 30 minutos de atividade física por dia, que o gasto energético total delas não vai chegar nem a 2.000 calorias e mete 80 gramas de granola no açaí. O João falou assim, tem que sair, João acaba de falar que você que tem 1,5 m não pode comer granola. Eu tenho incríveis 1,66 m de altura. Então, mas olha só, a granola a história é muito bacana da granola, porque era na época dos hippies. Um pessoal começou a levar no hippie alimentos que pudessem ser conservados fora da geladeira e que teriam uma quantidade de caloria boa e sustentável, assim, com fibra e tal. E eles levavam, assim, ficava horas fora da geladeira e não tinha problema nenhum. E aquilo ali associou a ser hippie, ser bom, natural e gostoso. E que para eles era interessante, porque não tinham muito o que comer, ficavam horas se movimentando e aí a densidade calórica era alta, tinha uma boa quantidade de fibra, uma boa quantidade de carboidrato ali também, porque tem o melaço, o mel e daí por diante. Então, para eles, aquela energia era fundamental para eles conseguirem manter as atividades dele ali. Sim. Então, de novo, contexto. Exatamente. Então, para quem quer emagrecimento, granola, talvez ela tenha seu espaço, mas ela não é saudável, assim, 100%. Depende. Depende desse. É porque o pessoal come, João, achando que tá comendo... Em grande quantidade, né? Isso aqui é... outra coisa que eu vou falar também, açaí. Que aí, com açaí, a granola, fala aí, dos mitos e verdades. Açaí é bom, é ruim? É isso. O açaí mesmo, ele tem propriedades antioxidantes, ele tem fitoquímicos. Açaí. Sim, a fruta. Exatamente. A fruta. Lá na Amazônia, vai lá, meu filho. Agora, você não consome açaí mesmo, porque o que você consome basicamente é xarope de guaraná, normalmente. Sorvetinho. Sorvetinho, né? Exatamente. E xarope de guaraná tem uma quantidade de carboidrato gigantesca. É xarope, gente, xarope. Já viu xarope fazendo xarope? Não, né? A mãe da gente fazia xarope. Minha avó fazia xarope. Xarope é açúcar ou mel derretido, né? Com alguma coisa. Mas é isso, é o guaraná em xarope, com açúcar, mel. Então é muito carboidrato. Então que você consome uma quantidade gigante de açúcar ali. Então aí você ainda bota mais granola, bota banana, leitinho e daí... Todas as outras coisas. Leite condensado. Eu vejo a galera botando açaí assim, eu falo, gente, tem tudo menos açaí aí dentro. Isso tem uma coisa que isso não é açaí. Até porque você comer açaí, você não vai gostar, não. Né? Eu gosto bastante de açaí. Tem um gosto bem forte, né? Eu tenho uma irmã que mora no Pará que ela tem lá... Eles comem açaí com tudo, com peixe, com farinha, com... Exatamente. O açaí não tem esse gosto doce. Então, de mitos aí, eu vou dizer que pasta de amendoim, granola e açaí, elas talvez não sejam fits, mas são fats. Pode ser. Porque tem caloria alta e densidade pequena, né? Beleza. Pode ser. Outros mitos e verdades aqui em relação a muitos chás emagrecedores, João. Fala aí. Chá verde emagrece ou engorda? Nenhum chá vai te emagrecer. Nenhum chá tem a capacidade de emagrecer. Nós temos alguns chás com propriedades diuréticas, isso sim, né? Que realmente diminui essa retenção hídrica. E nós temos alguns chás, ou até café, por exemplo, cafeína, que pode sim aumentar a termogênese, ou seja, aumenta um pouquinho o seu gasto energético, mas é insignificante, vai aumentar 5, 6, 7 calorias num dia. Gente, 7 calorias, se você cheirar um bicho, você já consumiu, né? Não passa na frente de um fast food, não. Que já consumiu 7 calorias, exatamente. Então, nenhum chá tem uma propriedade
capacidade de te emagrecer sem sombra de dúvidas. E se for lá no Alasca e pegar uma plantinha? Talvez, né? Vai andando no Everest. Vai lá no Everest, pega o chá uma verde. erva específica que só tem lá. E faça um chá que você vai emagrecer. Então tem muitos mitos e verdades aí. Eu vou dizer que o que emagrece mesmo é o que você deixa de comer, não é o que você come, não. Pode ser assim? É a restrição calórica, né? Então. Você tem que gastar mais do que botar pra dentro. É simples assim. Mas não é tão simples assim, porque se fosse assim, a gente comia menos e emagrecia rápido, né, João? Não, nós temos diversos contextos. Até porque quando a gente pensa em emagrecimento, as pessoas elas ficam muito focadas em emagrecer, mas esse não é o ponto mais difícil do processo. O ponto mais difícil do processo é a manutenção da perda de peso, né? Isso é muito complicado, porque o teu corpo, em tese, ele não foi feito para emagrecer. Isso é muito importante, né? A gente tem que entender que o nosso corpo e o nosso cérebro, ele é praticamente o mesmo corpo e cérebro de quando a gente era caçador, coletor, sei lá quantos mil anos atrás, né? E as características comportamentais ou genéticas que são interessantes para a perpetuação da espécie se perpetuaram ao longo do tempo, né? Então, naquela época, armazenar gordura muitas vezes poderia ser um processo interessante para a gente, né? Por quê? A gente não tinha essa oferta de comida que a gente tem hoje. Não tinha refrigerador, né, gente? Exatamente, não tinha essa oferta de comida que a gente tem hoje. Geladeira, essas coisas. As comidas não tinham essa densidade calórica que elas têm hoje, né? Você não sabia se você teria que andar 60 quilômetros para achar uma maçã. Então, armazenar gordura ou manter aquela gordura no teu corpo era um processo interessante para o teu corpo, né? Porque a gordura é a tua maior disponibilidade energética no teu corpo. Quando falta algum aporte calórico, o teu corpo mobiliza gordura para te manter vivo, né? Então, isso era um ponto interessante e hoje a gente tem uma oferta gigante de comida, com uma densidade calórica gigante, comidas que te induzem a querer comer mais, porque são altamente reforçadoras, te trazem uma sensação de recompensa, né? Ou seja, armazenar gordura hoje é um processo fácil que naquela época era difícil. Então, o nosso corpo faz o quê? Quando você começa a emagrecer, ele vai aumentar a tua fome, diminuir a tua saciedade, fazer até com que você pense em alimentos mais hiperpalatáveis, ou alimentos que você gosta mais de comer, para falar, opa, Alane, sabe esses 2 quilos que você perdeu aí, minha filha? Recupera. Posso precisar disso aí para sobreviver em uma restrição alimentar. Eu costumo dizer lá no consultório que eu faço uma analogia. Minha mãe tem 70 anos, né? Minha mãe e meu pai, mais ou menos aí, por volta aí, 70 anos, da década de 60. Então, minha mãe pegou muito a fase de estocar alimentos, né? A gente, então, fazia compras mensais por causa da inflação, porque não sabia se amanhã o alimento ia estar caro ou não. Então, a gente pegou uma época de inflação alta aí. E lá em casa são 5 filhos. Então, pelo amor de Deus, a despensa da minha casa era um quarto gigante, né? E, antigamente, então, quando a gente ela fazia compra mensal, eu vou dizer que até hoje, se eu chegar lá, tem comida na despensa, né? E com certeza está vencida, porque ela esqueceu que ela botou ali uma comida que hoje estocado. E hoje a gente faz o seguinte, primeiro que a gente faz feira semanal, né, mercado semanal, mas tem uma relação, né, que eu estou te falando assim. A correlação que eu falo hoje, nosso corpo, ele não vai na nossa despensa, que é a nossa gordurinha que está aqui acumulado, pegar comida. Sabe por quê? Porque você vai ali no mercado e compra. Então, você não passa fome. Na hora que você está começando a pensar em passar fome, tu vai lá e come. Então, por isso que vence. Por isso que tem gordura estocada que não é eliminada, porque ela está lá, na despensa. E tu não lembrou que ela está lá. A oferta é muito fácil, o acesso é muito fácil, né? E tem outra coisa mais também que é interessante da gente falar, João, que eu também falo bastante, que no curso também eu falo sobre isso, e eu acho interessante porque a gente transfere a culpa. Porque é fácil do paciente colocar a culpa no nutricionista, porque a dieta deu errado, ou no médico, porque o remédio deu errado, né? E o que eu falo que é assim, a indústria alimentícia, ela é capitalista. O objetivo dela é vender. E ela entende que alimento palatável, né, com paladar muito bom, vai vender. Então, ela vai misturar ali o carboidrato com a gordura e vai fazer um chocolate ao leite sensacional, com 30% de cacau, de manteiga de cacau, e 70% de açúcar. E isso aí vai te fazer ter uma compulsão maior, porque é palatável, beleza? O sorvete, por exemplo, é gordura vegetal mais açúcar. E você está satisfeito, né? Cheio, meu marido odeia que eu falo isso, está cheio de comida, mas mesmo assim cabe um pouco mais desse alimento que ele não vai lá no centro da saciedade e fome, que ele vai no centro da recompensa. E todo mundo precisa de uma recompensazinha. Mas o que eu falo é que a indústria alimentícia ela é capitalista, ela vai vender, o problema não é dela, o problema é teu, que sabe e é vítima. Mas a partir do momento que você sabe, tem esse conhecimento, tu não é vítima mais, não. Tu, se quiser, tu é burro. Entendeu? Eu falo que quando eu como, eu sei que eu estou comendo merda.
Eu tô comendo isso aqui, eu sei que vai fazer mal pra mim, vou, mas eu vou comer. Mas tá tudo bem, ok. Você escolheu. Escolhi, a escolha foi minha. Exatamente, não é um ato impulsivo. Eu bato muito na tecla disso com meus pacientes, né? Porque hoje, se você parar para analisar, as pessoas acabam comendo muito mais por regulação emocional, né? Do que realmente por fome, perfeito? E o que eu sempre bato na tecla com meus pacientes é, cara, quando você analise quantas vezes no teu dia você está comendo por fome e quantas vezes no teu dia você está comendo por regulação emocional. E quando você estiver comendo por regulação emocional, pense o que você fez no seu dia, o que você pensou, o que aconteceu. Faça um tracking, realmente uma análise disso daí. Porque isso aí te gera capacidade de autoconhecimento. Sim. E autoconhecimento gera capacidade de autocontrole, né? A gente só consegue controlar o que a gente conhece. Então, se eu não soubesse mexer nesse microfone aqui, por exemplo, eu teria que angariar conhecimento para aprender a controlar. Você ia chamar Felipe para mexer. Porque... exatamente. Então, eu precisaria angariar conhecimento sobre isso. E para a gente ter autocontrole, a gente precisa angariar esse autoconhecimento. Então, entender as emoções, o que aconteceu no nosso dia que repercutem na gente fazer algum tipo de regulação emocional, e essa regulação emocional na comida, ela é muito importante, né? E você bateu numa tecla que é muito importante, essa questão da transferência da culpa. Sim. Eu acho que as pessoas não costumam nem transferir a culpa nem só para outras pessoas, elas transferem a culpa para elas mesmas em algum sentido. Por exemplo, não, eu sou muito ansioso, então eu vou comer porque eu estou muito ansioso. Eu estou deprimido, então eu vou comer porque eu sou deprimido. Então elas usam de certa forma alguns quesitos, assim, algumas questões assim, para tirar essa sensação de culpa e a partir disso se sentirem aptas a ter aquele tipo de comportamento, né? Então é por isso que também é muito complicado quando você chega para uma pessoa e fala assim, porque você chega na clínica e você pergunta para a pessoa, você é ansioso? 98% das pessoas falam, sim, eu sou ansioso. O primeiro podcast da gente foi sobre isso, realmente E a ansiedade é algo natural do nosso cérebro, né? Porque, de novo, características comportamentais genéticas se perpetuam ao longo da espécie. Quando a gente era caçador-coletor, ser ansioso significa que você mantinha o teu cérebro no estado de alerta, onde havia muito perigo, né? Só que naquela época a gente se preocupava com poucas coisas, que era basicamente não morrer, se alimentar, reproduzir. Sim. Hoje nós temos diversas coisas que são sinalizadores de perigo pra gente. Então, estar no estado de alerta, o nosso cérebro é algo meio que natural. A gente tem que fazer o contrário para sair desse estado de alerta, né? Tentar tirar ele desse estado de alerta. Então, ser ansioso todo mundo é. Então, se você usar a desculpa de sou ansioso para promover regulação emocional e comer, meu amigo, você está um pouco complicado, está fadado um pouco ao fracasso. Se você não assistiu ainda, assiste o primeiro podcast, que é bem bacana, a gente fala bem sobre isso. E é exatamente isso, se conheça primeiro e entenda por que você está comendo, né? Mas a indústria alimentícia, ela está no papel dela de venda, tá? Ela é capitalista. Enquanto uns choram, os outros vendem lenço e ela está vendendo lenço, tá? Vocês estão chorando. Mas a partir do momento que a gente entende esse conhecimento, tem esse conhecimento de a gordura com carboidrato, por exemplo, que dá isso que traz palatabilidade, né? E você continua comendo, beleza. E coma, porque você sabe que você está regulando o emocional. Mas não come achando que você está comendo uma coisa saudável, que o problema é da indústria alimentícia, que fez uma coisa muito gostosa para tu comer, não. Eu gosto muito de bater nessa tecla também de você comer porque você está celebrando alguma coisa, porque você está com a sua família, porque é algo positivo para você, ótimo, tá tudo certo, né? Então, a gente antigamente falava que saúde era ausência de doença, né? Sim. Hoje a saúde ela vem num tripé, né? Então, bem-estar físico, emocional e social, né? E sociabilidade para o ser humano é muito resumida a comer e beber, né? Você se reúne com as pessoas e sempre é para comer e para beber. Sim. Então, você está no momento de celebração, Natal e etc. Você está comendo porque está ali nesse momento de celebração, ótimo. O problema começa a acontecer quando você está comendo por inibir sentimentos negativos, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais vejo as pessoas comerem que não parece com um sentimento negativo é tédio. Tô fazendo nada, deixa eu ali abrir a dispensa para ter algum tipo de recompensa. É como teu cérebro fala assim, olha só, Alane, o que você vai me dar de recompensa agora? Tá fazendo nada? Me dá um pouquinho de dopamina aqui. E aí vai lá e abre Mas é engraçado, João, que isso eu vejo tanto em mim. Porque na quarta-feira, eu sou cirurgiã também, tá, gente? Eu faço a parte de nutologia e endocrinologia, mas eu sou cirurgiã. E na quarta eu faço ainda plantão. Eu quebro minha semana com distração mental, né? Que é a cirurgia. E entre uma cirurgia e outra, eu ficava ociosa. E aí eu ia na copa do centro cirúrgico. E eu falava, gente,
Eu não tô com fome, mas toda intervalo entre uma cirurgia Regulação e outra. emocional. E aí eu falo, eu não tô ansiosa, porque eu não sou ansiosa, né? Então eu não estou ansiosa, mas eu tô ociosa. E aí eu vou lá na cozinha e como, né? É muito normal nesse momento de tédio, porque hoje, com a quantidade de estímulo que a gente tem constante, né? Então a gente está o dia inteiro sendo A criança estimulado. não sabe ser entediada, né? Ela não consegue ficar... Tudo ela tá entediada. Então, mas tudo. antigamente era criança, né? Hoje em dia somos todos nós. Eu não, tu fala por si só. Todos Hoje em dia nós é muita gente. É muito estímulo que a gente recebe o tempo inteiro. Então, rede social, televisão, o tempo todo no celular, grudado. Então, a gente esqueceu como é realmente ficar ocioso. E ficar ocioso, inclusive, é muito importante para o nosso cérebro. Estar num estado de tédio. Criativo, Exatamente. Né? Ficar ocioso, não estar pensando em nada. Nós temos uma circuitaria de neurônios que é ativada neste momento. Duvido tu ficar sem pensar em nada. Se for mulher, então, ela vai pensar na máquina de lavar, no filho que ela tem que levar, na comida que ela tem que fazer. Aquele momento de tô viajando, o que você está pensando? Não tô pensando em nada. Ela é muito importante pro teu cérebro. Sim. Então, e a gente esqueceu como faz isso, né? Nossos avós, talvez, ficavam horas na varanda para ver 1 ou 2 carros passar. Fofocar na varanda, ver alguma né? coisa, olha aquele gato que passou ali, sabe? Isso aí. Então, hoje em dia, a gente esqueceu completamente. E a partir disso, as pessoas buscam muita regulação emocional. E aqui a gente fala de regulação emocional na comida. O tempo inteiro, né? Mas não precisa ser só na comida. Pode ser jogo de azar, pornografia, cigarro, álcool. E a gente vê muito e daí isso por no diante. consultório, né, Muito, João? muito. Hoje... pornografia, álcool e comida é um... Nossa, pornografia, então, é uma coisa surreal. Assim, a regulação quantidade. emocional de Nossa, dopamina, muito, né? assim, muita pornografia hoje em dia. Hoje as pessoas estão viciadas em dopamina. Porque vicia mesmo, né? Dopamina. Para você, quando você pensa na geração de um hábito e um vício, neurobiologicamente falando, um hábito e vício, eles são muito parecidos. Iguais, né? Envolvem as mesmas regiões, se formam da mesma forma. E quando você pensa na formação de um hábito, a formação de um hábito sempre tem que ter algum tipo de recompensa. Né? Então, as pessoas também vinculam dopamina à recompensa. Não é, a dopamina gera motivação. Até tem a parte da recompensa, mas o principal ponto da dopamina é motivação. É o que a gente chama de predição da recompensa. Então, é o que faz você ir, né? Exatamente. Te motiva a ter aquele tipo de comportamento. Sim, sim. Muito bem. Então, a gente falou aqui um pouco sobre dieta e regime, que agora a gente vai falar só regime. Mas a gente falou sobre comida de verdade, tipos de dieta que a gente só citou, a gente não falou, porque se a gente for falar de tipo de dieta aqui, vai caber em 250 podcasts, né? Enfim. Mas para a gente fazer um resumo no final assim, sobre as dietas, a melhor dieta... Aqui tem mais adesão, contexto. É a que você consegue fazer, beleza? E a manutenção da dieta, João? Ou do peso perdido? Como que a gente consegue? Porque, assim, fazer uma dieta por um curto tempo é fácil, né? Agora, perdi 10 quilos, e agora? O que eu vou fazer? Quando você pensa, por exemplo, na reincidência de reganho de peso, de pessoas que perdem 10% a 15% do peso total corporal em 2 anos, ela é gigantesca, assim, beira acima dos 80%, só para você ter noção. Então, a manutenção sempre é o processo mais difícil, e eu, por exemplo, falo muito, e isso a gente já tem na literatura, que a obesidade é crônico, né? A luta contra um processo de obesidade, ele é crônico. Tem uma nova classificação, que não é mais o IMC. Tem um obeso controlado. Exatamente. Então, antigamente, a gente sabe que para o teu hipotálamo, o maior peso que você já adquiriu na sua vida, fora mulher em gravidez, tende a ser seu peso considerado como normal. Então, ele tende a regredir a este peso, querer regredir a este peso, né? Através dessas sensações que a gente conversou aqui sobre tentar retornar o peso, né? Então, quando você perde... Hoje a gente sabe que um indivíduo que perde 10%, 15% do peso total corporal que ele já atingiu, ele já diminui o risco de diversas doenças metabólicas acontecerem, né? É absurdo, tá, gente? 10% do peso corporal, as pessoas acham que é pouco. Tipo, uma pessoa de 100 quilos perder... 10 quilos. É muito... Comparado com o benefício que tem cardiovascular, né, no coração, de uma série de coisas. Antigamente a gente tinha meio que aquele peso, o indivíduo para ele ser eutrófico, ele tem que atingir o peso X, peso ideal, né? Hoje em dia não é mais assim, né? A gente sabe que porque a gente sabe como que a manutenção é difícil. E a manutenção de peso, ela só acontece quando você consegue fazer ajustes comportamentais. E para fazer os ajustes comportamentais, quando você ajusta o seu ambiente. E, de novo, o ambiente é o teu estado emocional, são seus pensamentos, é o teu ciclo de convívio, são suas redes sociais. A partir desse ajuste aí, é quando você consegue modificar esse teu tipo de comportamento. E aí, você concorda comigo que o exercício é importante para a manutenção? Não, é fundamental. Não só para perda, né? A gente vai ter um podcast sobre exercício físico, mas
O exercício físico não é atividade física, tá? Atividade física também, mas o exercício. Atividade física eu falo que isso aqui é uma atividade física, né? Isso aqui é uma atividade. Seu físico está fazendo uma atividade. Mas o exercício físico que é quando você para fazer aquilo ali, né? Então, musculação, enfim. Ela não te emagrece, é o primeiro ponto, que isso é a complicação que as pessoas não entendem. Exercício físico não te emagrece. Se você acha que está na academia para emagrecer, tu não está mais para emagrecer, não. Mas para manter o que você perdeu é excelente. Porque você pega, por exemplo, uma hora de uma pessoa normal, uma hora de atividade física, ela vai gastar ali, bem feita, né? Se gastar, vai gastar 350 calorias. Isso aí, como a gente conversou aqui, é uma fatia de pizza muitas vezes, né? Então, a restrição calórica induzida pela dieta é muito mais fácil do que a restrição calórica pelo aumento do gasto energético. Pode até acontecer. Por exemplo, eu tenho semanas de 25 horas semanais de treino de boa intensidade. Aí sim, às vezes, o aumento do meu gasto energético é tão considerável que sim, mas para a maioria das pessoas isso não acontece. Agora, para manutenção, a atividade física ela é muito importante, porque a atividade física é o que a gente considera de hábito angular. É um hábito que atrai outros hábitos ao entorno dela, né? Então, você faz atividade física, você dorme melhor, você regula melhor o seu intestino, você faz regulação emocional na atividade física. Uma das melhores formas de você fazer regulação emocional é através da atividade física. Então, você tem diversos hábitos que circulam o fato de você fazer atividade física, que são hábitos que condizem com uma vida mais saudável e, consequentemente, que podem te ajudar na manutenção da perda de peso, né? O que eu falo que você destrói seu músculo na musculação, constrói seu músculo dormindo e você monta um shape sarado na cozinha, né? É a cozinha que faz. Então, quando eu falo de gordura, eu falo de dieta, perfeito? Quando eu falo de músculo, eu falo de exercício, perfeito? Então, não adianta você entrar na academia e não fazer dieta. Mas uma dieta para emagrecimento sem academia funciona. Mas ela não é sustentável, né? Porque você tende a voltar para o peso normal, como o João falou. E até porque quando você vai emagrecendo, a sua taxa metabólica basal vai diminuindo. O teu gasto energético diário ele vai diminuindo. Isso é cruel, tá, gente? Porque eu falei uma vez para uma paciente minha que eu falei assim, você sempre vai ser gorda. Aí ela olhou para minha cara e falei, não, olha só, o seu metabolismo sempre vai ser esse, porque você chegou no peso X e o seu corpo tende a voltar para esse peso X. E aí, o que você faz de exercício hoje, futuramente, talvez vai ser pouco, porque se você está tirando 20 quilos das suas costas, tipo uma anilha de 20 quilos, você vai gastar menos energia para sair daqui e até ali. Então, né? A gordura, você falou que o músculo ele aumenta o gasto energético, mas a gordura também aumenta. Bem menos que o músculo, mas ela também aumenta. Então, eu até costumo brincar com meus pacientes. Quer aumentar a tua taxa metabólica basal? Engorda. Não é uma estratégia muito interessante, sim, mas é isso. Então, quando você começa a perder gordura, há uma diminuição desse teu gasto energético. E é considerável. Sim. Então, 1 quilo às vezes diminui 20 a 30 calorias do teu gasto energético, da tua taxa metabólica basal. Você perdeu 1, 2 quilos, isso não é considerável, mas se você perdeu 20, começa a ter você vai gastar menos energia. Por isso que no começo é fácil emagrecer, né? Depois você fica mais lento. Aí eu falo com as pessoas assim, entende que quando você para de emagrecer, é aí que você está começando a emagrecer, porque no começo... o processo não é linear. As pessoas esperam que o processo... fiz um emagrecimento, vai ser assim. Não vai. Né? E não só pela essa questão fisiológica, mas também por uma questão socioambiental, né? Então, a pessoa ela tá fazendo dieta, aí tem férias, carnaval, aí sai da dieta, ganha um pouco de peso, aí depois volta pra dieta, não sei o quê, perde peso de novo, aí vai viajar porque fez outra coisa, e ela vai oscilando. Foi pro aniversário do tio, do irmão. E ela vai oscilando. A perda de peso ela não vai ser linear para uma questão socioambiental e para uma questão fisiológica. Sim. Então, esperar que você vai emagrecer 4 quilos no primeiro mês e que nos próximos 4 meses você vai seguir emagrecendo 4 quilos é uma expectativa que não vai ser suprida, e expectativas que não são supridas geram frustração, e normalmente o próximo passo da frustração é desistência, nem que seja desistência momentânea, sim, né? Eu falo que o paciente sai bem motivado do consultório, fala que vai fazer tudo, aí começa a perder peso. Depois ele para de perder peso e aí ele desiste e volta para o consultório com o peso que ele foi antes. Fala, não, só segue, né? É isso. As pessoas, elas são pouco resilientes, na verdade, né? Eu acho que isso é um grande problema. Porque as pessoas falam muito sobre resiliência, mas elas não sabem de verdade o que é resiliência, né? Resiliência é um termo... Virou moda, né? Resiliência é um termo emprestado à física, que diz sobre a capacidade de um material retomar a forma original, sim, após ser deformado ou sofrer algum tipo de pressão, né? O que significa isso quando a gente pensa, por exemplo, em alimentação? Cara, errou na dieta, saiu, viajou, volta o mais rápido possível.
o mais rápido não possível. Não se condene e volta. Só volta. Só continua fazendo exatamente, só continua fazendo o que você estava fazendo, porque dessa forma você tende a conseguir o processo e evoluir, né? Eu tenho um lema que eu bato sempre nas teclas, que é regularidade. E regularidade não é, e constância não é você fazer todo dia a mesma coisa, mas é você estar sempre fazendo. E pode ser que hoje o seu 100%, né, realmente o teu 100% de hoje foi o teu 30% do habitual, mas foi o teu 100% de hoje, cara. Faz o que você pode. O feito é melhor do que o perfeito nessa situação, né? O que eu uso muito comigo é que em viagens, e eu falo isso para meus pacientes, não faça dieta em viagens, né? Eu não faço dieta em viagem, e eu acho que o paciente não tem que fazer dieta em viagem de férias, tá? Não viagem a trabalho, não viagem de férias. Porque quando eu voltar, tipo, eu vou ter engordado, ok, vou, mas um mês eu vou estar de novo igual. Isso. É porque eu vou voltar para minha rotina normal. Exatamente, né? Eu acho que pode optar em alguns momentos fazer escolhas, jamais também não precisa chutar o balde até ir lá, porque depois o balde pode ficar um pouco mais pesado. Um pouquinho longe esse balde. Fica um pouco. Mas assim, fazer escolhas saudáveis, então dentro das opções de café da manhã, tentar realmente começar o café da manhã com frutas, de novo, porque não é só também emagrecimento, não é só também caloria, não é só geração de gordura, é também a questão de saúde no geral, né? Então começa a comer um bando de besteira, né? Para de comer fibra, começa a comer um bando de besteira, não bebe água, daqui a pouco o intestino está horrível, tem alteração na microbiota intestinal, que depois demora um tempo para voltar a ter. Então, faça opções mais saudáveis, mas lógico, se permita. Eu acho que conhecer a cultura alimentar de um lugar faz parte de conhecer a cultura do país. Eu, por exemplo, agora estou indo viajar daqui a 2 semanas e pode ter certeza que depois da minha competição eu vou fazer questão de conhecer a cultura alimentar e sem culpa nenhuma, sem culpa nenhuma. Eu sempre faço escolhas melhores possíveis, mas sem culpa nenhuma. E quando eu voltar, tá tudo bem, a gente volta no dia a dia normal. O paciente que chega lá no consultório e fala que quer saúde, eu falo que ele tá mentindo. Ele chega e fala assim, eu falo, o que você quer, né? Qual é o seu objetivo? Ele fala, quero ficar saudável. Eu falo, mentira, agora fala a verdade. Porque a saúde, eu acho que é um troféu do que você procura, que geralmente o emagrecimento, quer dizer, o emagrecimento, ele é o troféu de você estar saudável. E a maioria dos pacientes, como a gente falou aí, 60% da população está sobrepeso, a maioria quer emagrecimento, mas tem os que querem ganhar peso também. E aí, quando eles chegam lá no consultório falando que quer saúde, eu falo, beleza, e se você emagrecer um pouquinho mais? Ele, aí eu vou adorar. Então, na verdade, quer emagrecimento. E aí, tudo bem, eu falo, emagrecimento vai acontecer, mas ele é um troféu de você estar saudável. As pessoas então, vamos focar na saúde e você vai emagrecer. As pessoas, elas estão invertendo o papel, né? Elas preferem a estética à saúde. E aí a gente também pode ser um tema para outro podcast de abuso de substâncias, de esteroides anabolizantes para fins estéticos e botam a saúde sempre em segundo lugar em relação a essa questão estética, mas isso é um papo para outro podcast. Com certeza. De qualquer forma, eu quero falar para vocês que vocês são resultados de todas as vezes que vocês se permitiram não desistir de vocês mesmos, né? Então, resiliência, né? Resiliência. Então, toda vez que você desiste, tu tá um pouquinho para trás. Então, continua. Você é a única pessoa capaz de não desistir de você. E se desistir também, tá tudo bem também desistir. Procura a gente, né? Procura ajuda. Na verdade, procura ajuda. E se desistir momentaneamente, tá tudo bem também. Porque eu vejo muito essa questão de se cobrar demais, né? E às vezes pessoas, por exemplo, vão numa consulta, né? Vão lá, não conseguem fazer a dieta por N motivos, porque eu costumo falar que tudo mexe no seu comportamento alimentar, né? Seu estado emocional, o seu dia a dia de trabalho, tudo isso vai mexer no teu comportamento alimentar. Alimentação, eu brinco que eu costumo lidar com a parte muito íntima das pessoas, né? Que é a alimentação. Então, ainda mais se ela comer sozinha, que ela tá escondendo de alguém que ela tá comendo e ela come sozinha. Isso é preocupante. Eu já comi escondido de mim mesmo. Eu também já comi escondido, né? De mim mesmo. Tipo isso assim, é preocupante. Come e você fala, caraca. Isso é uma relação muito ruim com a comida. E, enfim, e aí elas não conseguem fazer o planejamento por N motivos e aí ficam com vergonha de voltar, né? Não tenha vergonha, é normal. Para você realmente... Eu bato nessa tecla que para eu achar a forma como eu me alimento hoje, que é a forma que dá certo, que eu tenho adesão, eu demorei anos. Igual a mim, eu fiz todas as dietas exatamente. possíveis. Então o erro é algo muito esperado, que isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Então você voltar no dia vai fazer com que você apare as arestas do que deu certo, do que não deu certo, para que você consiga realmente chegar na dieta que fala assim, essa forma de alimentar aqui é a forma que dá certo para mim. Sim, beleza. Então, vamos concluir aqui, né? Já tem um tempão de podcast. De qualquer forma, o que a gente conversou aqui foi sobre a dieta ideal é aquela que você consegue fazer. O exercício a gente consegue manter o peso que a gente conseguiu perder. Não, ou ganhar peso também, porque a parte de massa muscular é importante. Eu acho que é muito importante a gente chegar também à atividade física
além do fator estético. Sim. Quando eu penso, por exemplo, em saúde, eu sou nutricionista. Quando você pensa em saúde, eu acho que existem duas balizas principais: sono e atividade física. Sono e atividade física. Esse aí, quando você começa a regular esses dois fatores, é quando você consegue ter um estilo de vida mais saudável. Inclusive alimentar. Né? Inclusive alimentar, que aí as duas coisas vão te induzir a questão alimentar. E aí, então, vamos botar o terceiro, que é sono, né? Então, as pessoas não entendem essa trilogia aqui, esse tripézinho, né? Que é alimentação, exercício e sono. Eu não consigo entender como que as pessoas ainda não dão importância ao sono como elas deveriam dar. É uma coisa surreal. O sono é uma das coisas... Pois se você pega, por exemplo, qualquer transtorno psicológico ou psiquiátrico, o que todos eles, Alane, sem exceção, têm em comum? A restrição de sono, ou um sono de baixa qualidade, aumenta o risco de você desenvolver ou piora os sintomas. Sem exceção. Não, tem muita gente que tem insônia, né? Chega lá com insônia e tal. E aí toca ali remédio, né? Taca ali remédio. E a gente sabe que nenhum remédio mimetiza um sono de verdade. Tem um que te apaga, né? Tipo, não, desmaia, então as pessoas vão se enchendo de remédio, os remédios GABAérgicos, né? Então acordam no dia seguinte ressaqueadas, aí se enchem de cafeína porque estão ressaqueadas, aí dormem mal de novo porque se encheram de cafeína, e aí tomam remédio para dormir. Então entra num ciclo vicioso, meu amigo, que o resultado disso é alguma questão psicológica ou psiquiátrica associada, quase que com certeza. Sim. Só não vai ser talvez um tema importante para um outro podcast. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo, aqui nesse vídeo, algumas opções de assuntos que vocês queiram que a gente discuta aqui, não só com o João, mas com outros profissionais também. Curta, compartilhe e se liga, como é que é? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para ajudar a gente também a saber que a gente está chegando, atingindo pessoas bacanas e que a gente tem muito contexto para falar aqui. E muita coisa para ajudar, né, João? Porque isso foi um pouquinho só do que a gente sabe, assim. Tem muita coisa que a gente pode... É um mundo que a gente poderia estar falando aqui durante horas e horas. É um mundo, né? E a gente faz isso na clínica diariamente, né? É isso aí. Obrigada, Joãozinho, por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar o dia a dia com você e trabalhar com você. Aprendo muito. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, a gente muda o alimento, depois o alimento muda a gente, né? Assim que a gente faz. Então, muito bem. Só curta aqui, gente, compartilha e se inscreva. A gente vai ficar feliz, tá? Até a próxima.